Capítulo 2. Drogas. Você quer, mas será que vai gostar? Veremos como a dopamina anula a razão e cria um desejo devorador pelos comportamentos mais destrutivos que podemos imaginar. Um cara passa por uma hamburgueria, sente um cheiro de hambúrgueres fritando e se imagina dando uma mordida. Quase consegue sentir o gosto. Ele está de dieta, mas no momento não consegue pensar em nada que deseje mais do que um hambúrguer. Então entra e faz o pedido. A primeira mordida é maravilhosa, mas a segunda nem tanto. A cada pedaço, seu prazer diminui. O hambúrguer maravilhoso era uma ilusão. Mesmo assim, sem saber bem por que, ele come tudo. Então começa a se sentir meio enjoado e derrotado, pois não manteve a dieta. Ao voltar para a rua, um pensamento cruza sua mente. Há uma grande diferença entre querer alguma coisa e gostar dela. Quem controla seu cérebro? Em algum momento da vida, todo mundo se pergunta por quê. Por que faço as coisas que faço? Por que tomo as decisões que tomo? À primeira vista, parece uma pergunta fácil. Fazemos as coisas por algum motivo. Colocamos um suéter porque estamos com frio. Acordamos de manhã e vamos trabalhar porque precisamos pagar as contas. Escovamos os dentes para evitar cáries. Grande parte do que fazemos é em função de outras coisas. Coisas como sentir calor, ter dinheiro para pagar as contas e não levar bronca do dentista. O problema é que podemos fazer perguntas como essas indefinidamente. Por que queremos nos manter aquecidos? Por que nos preocupamos em pagar as contas? Por que queremos evitar uma bronca do dentista? As crianças fazem esse jogo o tempo todo. É hora de ir para a cama. Por quê? Porque você precisa acordar cedo para ir à escola amanhã. Por quê? Porque você precisa aprender. Por quê? E assim por diante. O filósofo Aristóteles fazia o mesmo, mas com um propósito mais sério. Observando o que fazemos por conta de outras coisas, ele se perguntou se havia um propósito para tudo isso. Por que você vai trabalhar realmente? Por que precisa ganhar dinheiro? Por que tem que pagar as contas? Por que precisa de eletricidade? Onde tudo isso termina? Existe alguma coisa que desejamos por ela mesma e não porque leva a outra? Aristóteles concluiu que sim. Concluiu que havia uma única coisa ao fim de cada sequência de porquês, e o nome disso era felicidade. Tudo o que fazemos, em última análise, é para alcançar a felicidade. É difícil rebater essa conclusão, afinal, ficamos felizes por poder pagar as nossas contas e dispor de energia elétrica. Ficamos felizes em ter dentes saudáveis e ser instruídos. Podemos ficar felizes até em sentir dor, caso seja por uma causa nobre. A felicidade é a estrela guia da nossa jornada pela vida. Quando nos deparamos com uma gama de opções, escolhemos a que nos torna mais felizes. Só que não. Nosso cérebro não funciona dessa forma. Pense em quantas pessoas você conhece que simplesmente escolheram um curso superior ou a própria carreira com base em um mero pressentimento de que era a opção certa. É muito raro nos sentarmos para analisar nossa alternativa de maneira racional, comparando prós e contras. Trata-se de um trabalho cansativo e o resultado nem sempre é satisfatório. Poucas vezes chegamos ao ponto em que podemos dizer com convicção que tomamos a decisão certa. É muito mais fácil fazer o que queremos, então é isso que fazemos. Assim, a próxima pergunta que passa é: bem, então o que queremos? A resposta depende. Um indivíduo pode querer ser rico, outro ser um bom pai. Também depende do momento em que a pergunta é formulada. A resposta das 19 horas pode ser jantar. Às das 7 horas pode ser mais 10 minutos de sono. Às vezes as pessoas não sabem o que querem. Outras vezes querem um monte de coisas ao mesmo tempo, até as que não podem ter ao mesmo tempo, pois entram em conflito umas com as outras. Muitas pessoas, quando veem um pão doce, querem comê-lo. Muitas pessoas, quando veem um pão doce, não querem comê-lo. O que está acontecendo? Como se manter vivo? Andrew era um jovem de 20 e poucos anos que trabalhava em uma empresa de venda de software empresarial. De personalidade confiante e extrovertida, era um dos melhores vendedores da empresa. O trabalho o absorvia de tal maneira que quase não tinha tempo para relaxar ou fazer outras atividades, exceto uma: sair com mulheres. Segundo seus cálculos, havia dormido com mais de 100 mulheres,
mas nunca teve um relacionamento íntimo com nenhuma delas. Era algo que desejava, algo que sabia ser importante para sua felicidade a longo prazo. Ele reconhecia que se mantivesse seu padrão de encontros fortuitos, não chegaria lá, mas o padrão não mudava. O desejo flui de uma parte evolutivamente antiga do cérebro chamada área tegmental ventral. Situa-se bem no fundo do crânio e é rica em dopamina. Na verdade, é uma das duas principais regiões produtoras desse neurotransmissor. Como a maioria das células cerebrais, as que crescem lá têm cauda e serpenteiam através do cérebro até chegarem a um lugar chamado núcleus accumbens. Quando são ativadas, liberam dopamina no núcleus accumbens, gerando o sentimento que conhecemos como motivação. O termo científico para esse circuito é via mesolímbica, embora seja mais fácil chamá-lo simplesmente de circuito do desejo ativado pela dopamina ou desejo dopaminérgico. Esse circuito da dopamina evoluiu para promover comportamentos que propiciam a sobrevivência e a reprodução, ou, com mais clareza, para nos ajudar a obter comida e sexo e a vencer competições. É o circuito do desejo que é ativado quando vemos um prato de doce sobre a mesa, só que não é ativado por necessidade, mas pela presença de algo atraente do ponto de vista evolutivo ou de sustentação da vida. Ou seja, no momento em que vemos os doces, o circuito é ativado, estejamos ou não com fome. Por natureza, o objetivo da dopamina é sempre adquirir mais de tudo para assegurar o futuro. A fome é algo que acontece no presente, mas a dopamina recomenda: vá em frente e coma o doce, mesmo sem fome. Isso aumentará suas chances de permanecer vivo no futuro. Quem sabe quando haverá comida de novo? Isso fazia sentido para nossos ancestrais evolucionários, que passavam a maior parte da vida à beira da fome. Para um organismo biológico, o objetivo mais importante com relação ao futuro é estar vivo quando este chegar. Como resultado, o sistema de dopamina está mais ou menos obcecado em nos manter vivos. Assim, constantemente examina o ambiente em busca de novas fontes de alimento, abrigo, oportunidades de acasalamento e outros recursos que perpetuarão nosso DNA. Quando encontra algo potencialmente valioso, a dopamina se ativa e envia a mensagem: acorde, preste atenção, isto é importante. Essa mensagem cria uma sensação de desejo e muitas vezes de excitação. Não é uma escolha que você faz, é uma reação ao que você encontra. O homem que passava pela hamburgueria sentiu o cheiro de comida e, embora tivesse outras prioridades na mente, a dopamina despertou nele um desejo quase incontrolável. Ele queria um daqueles hambúrgueres. Embora o foco fosse diferente, tratava-se do mesmo mecanismo que funciona em nosso cérebro há milhares de anos. Imagine uma de nossas ancestrais caminhando pela savana de manhãzinha. O sol está nascendo, pássaros cantam e tudo está como sempre. Ela segue distraída com a mente divagando. De repente, tropeça em um arbusto carregado de frutinhas. Ela já vira arbustos como aquele uma dezena de vezes, mas nunca com frutas. Antes, seus olhos relaceavam por eles, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Agora, porém, ela está prestando atenção. Sua concentração se aguça enquanto seus olhos assimilam todos os detalhes da cena. A excitação brota dentro dela. Com aquele arbusto de folhas verdes escuras produzindo frutos, o futuro ficou um pouco mais seguro. O circuito do desejo, alimentado pela dopamina, entrou em ação. Ela se lembrará daquele lugar onde crescem arbustos com frutinhas. A partir de agora, sempre que se deparar com um arbusto, um pouco de dopamina será liberado para deixá-la mais alerta, produzir um pouquinho de excitação e motivá-la a se lembrar de algo que pode ajudá-la a permanecer viva. Uma lembrança importante se formou. Importante porque está ligada à sobrevivência e porque foi desencadeada pela liberação de dopamina. Mas o que acontece quando a dopamina foge ao controle? Por que vivemos em um mundo de fantasmas? Quando Andrew via uma mulher atraente, levá-la para a cama se tornava a coisa mais interessante de sua vida. Tudo mais ganhava um tom cinza opaco. Ele geralmente conhecia mulheres em bares e, quando não estava trabalhando, bares eram os lugares que mais gostava de frequentar. Às vezes dizia a si mesmo que queria apenas relaxar e tomar umas cervejas. Havia momentos em que lutava muito contra a tentação de abordar alguém. Ele sabia que, tão logo o sexo terminasse,
perderia o interesse pela parceira e não apreciaria mais essa sensação. Apesar de saber como as coisas terminariam, ele acabava cedendo à tentação. Depois de algum tempo, as coisas ficaram ainda piores. Ele perdia o interesse no momento em que a mulher concordava em acompanhá-lo. A caçada chegara ao fim e tudo ficava diferente. Aos olhos dele, a mulher até ficava diferente, uma transformação que ocorria no piscar de olhos. E ao chegarem no apartamento dele, Andrew já não queria mais fazer sexo com ela. Em sentido amplo, dizer que algo é importante é outra forma de dizer que está ligado à dopamina. Por quê? Porque, entre suas muitas funções, a dopamina é um sistema de alerta precoce para o aparecimento de qualquer elemento que possa nos ajudar a sobreviver. Quando algo útil para que nossa existência continue surge, não precisamos pensar a respeito, a dopamina se incumbe de nos fazer desejá-lo. A dopamina não se importa se vamos gostar nem se precisamos daquilo no momento. É como a velhinha que compra papel higiênico toda vez que vai ao mercado. Não importa que tenha 1000 rolos empilhados no armário. Para a velhinha, papel higiênico nunca é demais. O mesmo ocorre com a dopamina, mas em vez de papel higiênico, ela nos incita a possuir e acumular qualquer coisa que possa nos ajudar em nossa sobrevivência. Isso explica por que o homem da dieta queria um hambúrguer mesmo não estando com fome. Explica por que Andrew não conseguia parar de correr atrás de mulheres, mesmo sabendo que dali a apenas algumas horas, talvez apenas alguns minutos, isso o deixaria infeliz. Mas também explica coisas mais sutis. Por exemplo, por que nos lembramos de alguns nomes e não de outros? Podemos usar inúmeros truques para ajudar a memória, como mencionar o nome da pessoa algumas vezes em uma conversa. No entanto, mesmo que o nome pareça ter se fixado na lembrança, quase sempre desaparece rapidamente. Nomes importantes, aqueles de pessoas que podem afetar nossa vida, são mais fáceis de guardar. O nome da pessoa que flertou com você na festa ficará por mais tempo na sua memória do que o da pessoa que o ignorou. Assim, como o nome do homem que lhe disse para marcar uma entrevista com ele porque pretende lhe oferecer um emprego. O nome dele se fixará com mais firmeza na sua memória se você estiver desempregado. Da mesma forma, ratos machos se lembram com mais facilidade da rota correta para atravessar um labirinto se houver uma fêmea sexualmente receptiva na outra extremidade. Às vezes, a intensidade do foco pode ser tão grande que sua atenção ficará presa a coisas que não importam em detrimento de outras que se importam. Um homem teve uma pistola Beretta de 9 milímetros apontada para o seu rosto durante um assalto. Quando lhe pediram para descrever o assaltante, ele disse: "Não me lembro do rosto, mas posso descrever a arma." Em condições mais normais, porém, a ativação da dopamina no circuito do desejo desencadeia energia, entusiasmo e esperança. O que é bom. Na verdade, algumas pessoas passam a maior parte da vida perseguindo esse sentimento, um sentimento de expectativa agradável, de que a vida está prestes a melhorar. Você está prestes a jantar em um lugar delicioso, a rever um velho amigo, a fazer uma grande venda ou a receber um prêmio de prestígio. A dopamina aciona a imaginação e cria visões de um futuro cor-de-rosa. Mas o que acontece quando o futuro se torna presente, quando o jantar está à sua frente ou já fechou a venda? As sensações de excitação, entusiasmo e energia se dissipam. A dopamina para de fluir. Os circuitos da dopamina não processam experiências no mundo real, apenas possibilidades futuras. Para muitos indivíduos, é uma decepção. Então, tão apegados à estimulação dopaminérgica que fogem do presente e se refugiam no mundo confortável da própria imaginação. O que vamos fazer amanhã? Perguntam a si mesmos enquanto mastigam a comida, alheios ao fato de que não estão degustando o prato que aguardaram tão ansiosamente. Viajar cheio de expectativas é melhor do que chegar. Eis o lema do entusiasta da dopamina. O futuro não é real, mas um conjunto de possibilidades que existem apenas na nossa mente. Essas possibilidades costumam ser idealizadas. Em geral, não imaginamos um resultado medíocre. Tendemos a pensar no melhor dos mundos possíveis, o que torna o futuro mais atraente. Por outro lado, o presente é real, é concreto, é vivenciado, não imaginado. E isso requer um conjunto diferente de substâncias químicas cerebrais.
os neurotransmissores do aqui e agora, as AAs. A dopamina nos faz desejar as coisas com paixão, mas são as AAs que nos permitem apreciá-las. Os sabores, as cores, as texturas e os aromas de que uma perfeição de 5 pratos ou as emoções que experimentamos quando passamos tempo com pessoas amadas. Querer versus gostar. A transição da excitação para o prazer pode ser um desafio. Pense no remorso do comprador, que assola muitas pessoas após fazer uma compra vultosa. Costumamos atribuir essa sensação ao medo de ter feito a escolha errada, ao arrependimento pela extravagância ou à suspeita de ter sido influenciado pelo vendedor. Na verdade, é um exemplo do circuito do desejo quebrando sua promessa. Ele lhe disse que, se você comprasse aquele carro caro, ficaria radiante e sua vida nunca mais seria a mesma. No entanto, quando você se tornou dono do carro, esses sentimentos não foram tão intensos nem tão duradouros quanto você esperava. O circuito do desejo muitas vezes não cumpre o que promete, já que não desempenha nenhum papel na geração de sentimentos de satisfação. Não está em posição de realizar sonhos. O circuito do desejo é, por assim dizer, apenas um vendedor. À medida que antecipamos o prazer de uma compra desejada, nosso sistema de dopamina, de olho no futuro, é ativado e gera entusiasmo. Uma vez assegurada a posse, o objeto desejado se move do espaço extrapessoal de cima para o espaço peripessoal de baixo. No futuro, reino distante da dopamina, para o território consumado e próximo ao corpo das AAs. O remorso do comprador é o fracasso da experiência. A em compensar a perda da excitação dopaminérgica. Se você fizer uma compra inteligente, é possível que a forte gratificação das AAs compense a perda da emoção provocada pela dopamina. Outra forma de evitar o remorso do comprador é adquirir algo que desencadeie mais expectativa dopaminérgica, por exemplo, uma ferramenta ou um novo computador, que aumentará sua produtividade, ou uma nova jaqueta, que fará você se sentir incrível a próxima vez que sair. Assim, vemos 3 soluções possíveis para o remorso do comprador. Primeira, perseguir a alta da dopamina comprando mais. Segunda, evitar a queda da dopamina comprando menos. Ou terceira, fortalecer a capacidade de transição da dopamina do desejo para o prazer proporcionado pelas AAs. Em nenhum caso, porém, há qualquer garantia de que as coisas que desejamos tão desesperadamente serão coisas que gostaremos de ter. Querer e gostar são sensações produzidas por 2 sistemas diferentes do cérebro. Portanto, muitas vezes não gostamos das coisas que desejamos. Sequestrando o circuito do desejo. Como estava sempre procurando mulheres, Andrew gastava a maior parte de seu tempo livre em bares. Quando ainda estava na faculdade, ia a festas onde se bebia até o amanhecer. Portanto, andar com uma cerveja na mão parecia natural. Após a formatura, quase todos os seus colegas de copo adquiriram outros interesses. O álcool deixou de desempenhar um papel central na vida deles, mas Andrew, para quem um bar era como um lar, nada mudou. Quando encontrava alguém que capturava a sua atenção, bebia mais rápido. Sob a influência da bebida, o mundo se tornava um lugar mais emocionante, o que alimentava ainda mais seu prazer com o álcool. Andrew percebeu que a bebida se tornara um problema quando as ressacas matinais começaram a prejudicar seu rendimento no trabalho e suas vendas começaram a cair. Seu terapeuta o aconselhou a parar de beber por 30 dias para que pudesse vivenciar como era estar sóbrio. O terapeuta sabia que quando um bebedor inveterado consegue fazer isso, geralmente se sente melhor, mais lúcido, cheio de energia, mais capaz de desfrutar dos prazeres simples da vida, e que esse sentimento aumenta a motivação para a sobriedade a longo prazo. Por outro lado, se o bebedor não consegue se manter abstêmio por 30 dias, é uma indicação de que já não tem controle total sobre a bebida. Essa experiência reveladora pode persuadir um alcoólatra a eliminar o álcool de sua vida. Andrew tentou e não teve dificuldade em se abster, exceto quando estava em algum lugar ou bar procurando alguém para fazer sexo. Havia algo nos bares, algo na experiência costumeira na sedução que desencadeava desejos poderosos.
Seu terapeuta ficou mais preocupado, sentindo que Andrew preenchia os critérios de um transtorno por uso de álcool. Pediu então a ele que fosse a algumas reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Andrew discordou do diagnóstico, concentrou-se em superar sua compulsão por sexo casual, acreditando que, se tivesse sucesso, não precisaria mais frequentar bares e o problema com o álcool se resolveria sozinho. A terapia se estendeu por um longo tempo e, apesar das repetidas discussões com o terapeuta, Andrew começou a beber mais. Um dia, ele atingiu seu objetivo. Conheceu uma pessoa que capturou seu interesse e, para seu deleite, o interesse não desapareceu. Após algumas recaídas, ele acabou desistindo completamente dos encontros fortuitos. Já não ia muito a bares, mas, para sua surpresa, o consumo de bebidas alcoólicas continuou. A bebida se infiltrara em seu cérebro, reprogramara o circuito e ele já não conseguia mais parar. As drogas viciantes atingem o circuito do desejo com uma intensa explosão química, que nenhum comportamento natural pode igualar, nem comida, nem sexo, nem nada. Segundo Alan, ex-diretor do Instituto Nacional de Abuso de Drogas, as drogas sequestram, entre aspas, o circuito do desejo. Elas o estimulam com muito mais intensidade do que recompensas naturais, como comida ou sexo, que afetam o mesmo sistema de motivação cerebral. É por isso que os vícios em comida e sexo têm tanto em comum com o vício em drogas. Os circuitos cerebrais que evoluíram com o propósito crucial de nos manter vivos são tomados por uma substância química viciante e reprogramados para escravizar o viciado, que fica preso na rede. O abuso de drogas é como o câncer, começa pequeno, mas logo domina todos os aspectos da vida. O alcoólatra, em geral, começa como um bebedor moderado. À medida que passa lentamente de algumas cervejas no fim de semana, digamos, para 1 litro de vodka todos os dias, outros aspectos de sua vida vão sendo engolidos. No início, ele para de ir aos jogos de futebol do filho para poder ficar em casa bebendo. Após algum tempo, deixa de ir às reuniões de pais e mestres e depois a todas as atividades da família. O trabalho vem por último, já que fornece o dinheiro para a compra do álcool. Mas, por fim, até o trabalho é abandonado. Como um tumor, o vício se espalha em toda a vida do alcoólatra e se concentra na bebida. Ele estava fazendo escolhas racionais? Do lado de fora, não parece. Mas do lado de dentro, onde vemos a dopamina em ação, faz muito sentido. Como já explicamos, o sistema dopaminérgico evoluiu para nos motivar a sobreviver e reproduzir. Para a maioria das pessoas, não há nada mais importante do que permanecer vivo e manter seus filhos seguros. Essas são as atividades que produzem as maiores descargas de dopamina. De modo muito literal, grandes picos de dopamina sinalizam a necessidade de reagir a situações de vida ou morte, procurar abrigo, procurar comida, proteger os filhos. São tarefas que afetam fortemente a produção de dopamina. O que poderia ser mais importante? Para um viciado, as drogas são mais importantes. Pelo menos é assim que ele se sente. Como um míssil teleguiado, a explosão de dopamina provocada pelas drogas subjuga todo o resto. Se tomar decisões equivale a pesar opções em alguma balança, uma droga viciante é um elefante sentado em um dos pratos. Nada pode se equiparar. Um viciado prefere as drogas ao trabalho, à família, a tudo. Você acha que ele está fazendo escolhas irracionais, mas o cérebro dele lhe diz que são perfeitamente lógicas. Se alguém pedisse a você que escolhesse entre um jantar em um bom restaurante, até mesmo no melhor restaurante da cidade, e um cheque de $1 milhão, é ridículo pensar que você escolheria o jantar. É exatamente assim que um viciado se sente ao escolher entre eles. Digamos, pagar o aluguel e comprar crack. Ele escolhe aquilo que provocará o maior pico de dopamina. Como a euforia provocada pelo crack é maior que qualquer experiência que se possa citar, é racional, sob o ponto de vista do desejo por dopamina que impulsiona o comportamento dos viciados, que ele irá escolher o crack. As drogas são fundamentalmente diferentes dos gatilhos naturais de dopamina. Quando estamos famintos, não há nada mais motivador do que conseguir comida. No entanto, depois que comemos, a motivação para obter comida diminui porque os circuitos de saciedade se tornam ativos e desligam o circuito do desejo. Existem freios e contrapesos para manter o sistema estável,
mas não há circuito de saciedade para o crack. Os viciados tomam drogas até desmaiar, adoecer ou ficar sem dinheiro. Se você perguntar a um viciado quanto crack ele quer, só há uma resposta: mais. Vejamos por outro ângulo. O objetivo do sistema de dopamina é prever o futuro e, diante de uma recompensa inesperada, enviar uma mensagem. Preste atenção, é hora de aprender algo novo sobre o mundo. Dessa forma, os circuitos de dopamina se tornam maleáveis e se transformam em novos padrões. Novas lembranças são formadas e novas conexões são estabelecidas. Lembre-se do que aconteceu, diz o circuito de dopamina. Isso pode ser útil no futuro. Qual é o resultado final? Você não ficará surpreso a próxima vez que a recompensa surgir. Quando você descobriu o site que tocava suas músicas favoritas, foi emocionante. Mas quando voltou àquele site, não foi. Não houve mais nenhum erro de previsão de recompensa. A dopamina não é um reservatório duradouro de alegria. Ao moldar o cérebro para tornar previsíveis eventos surpreendentes, a dopamina maximiza os recursos, como deve ser, mas no processo, ao suprimir a surpresa e extinguir o erro de previsão de recompensa, ela elimina a própria atividade. Mas as drogas viciantes são tão poderosas que driblam os complicados circuitos de surpresa e previsão e ativam artificialmente o sistema dopaminérgico. Embaralham tudo, tudo que sobra é um torturante desejo por mais. As drogas destroem o delicado equilíbrio do qual o cérebro precisa para funcionar normalmente. Estimulam a liberação de dopamina, não importa em que tipo de situação o usuário esteja. Isso confunde o cérebro, que começa a conectar o uso de drogas com tudo. Depois de algum tempo, o cérebro se convence de que as drogas são a resposta para todos os aspectos da vida. Quer comemorar? Use drogas. Está triste? Use drogas. Vai se divertir com um amigo? Use drogas. Está estressado, entediado, relaxado, tenso, irritado, poderoso, ressentido, cansado, cheio de energia? Use drogas. Pessoas engajadas em programas de 12 passos, como os Alcoólicos Anônimos, dizem que os viciados precisam ficar atentos a 3 coisas que podem desencadear o desejo e levá-los à recaída: pessoas, lugares e coisas. O viciado que não conseguia deixar suas roupas brancas e brilhantes. Os gatilhos entre os viciados podem ser coisas estranhas. Um ex-usuário de drogas evitaria assistir a desenhos animados porque seu traficante imprimia personagens de cartoons nas embalagens das drogas que vendia. Às vezes, os viciados nem sabem o que está provocando seu desejo. Um viciado em heroína que tentava largar o vício descobriu que ficava fissurado todas as vezes que ia ao supermercado. Não fazia ideia do motivo. Isso estava fazendo estragos em seu tratamento. Certo dia, ele e sua terapeuta foram até o supermercado para tentar descobrir o que estava acontecendo. A terapeuta pediu ao paciente para avisá-la quando viesse o desejo. Eles caminharam então pelos corredores um a um, até que de repente o paciente parou e disse: "Agora." Estavam na ala de produtos de limpeza diante da gôndola de alvejantes. Antes de iniciar o tratamento, quando queria reutilizar as agulhas hipodérmicas, o viciado as embebia em água sanitária para evitar uma infecção por HIV. Por que os viciados acham que fumar crack é melhor do que cheirar cocaína? O que torna uma droga viciante é a capacidade de ativar a dopamina no circuito do desejo. O álcool faz isso, a heroína faz isso, a cocaína faz isso e até a maconha faz isso. Nem todas as drogas desencadeiam a produção de dopamina no mesmo grau. As que atingem a dopamina com mais força são mais viciantes do que as que fazem de modo mais discreto. O desencadeador, uma liberação maior de substância, as mais fortes também deixam o usuário mais eufórico e estimulam a ânsia por mais quando o efeito termina. A intensidade varia de acordo com a droga. Os fumantes de maconha geralmente são menos desesperados para obter mais drogas que os viciados em cocaína. Em que pesem as diferenças, todas provocam descargas dopaminérgicas e a ânsia subsequente. Muitos fatores explicam as diferenças. A estrutura química das moléculas que compõem cada droga desempenha um papel importante. Alguns compostos químicos são melhores que outros para impulsionar a dopamina em sua rota. Porém, existem outras considerações. Por exemplo,
O crack que os usuários fumam é essencialmente a mesma molécula da cocaína em pó que os usuários cheiram, mas é muito mais viciante, tanto que, quando se tornou amplamente disponível na década de 80, tomou de assalto o mundo das drogas recreativas. O que há de tão bom, entre aspas, no crack que lhe permitiu dominar o mercado de cocaína e escravizar quimicamente tantas pessoas? Sob uma perspectiva científica, a resposta é simples: a velocidade da ação. Consideremos uma droga como o álcool, que também desencadeia a liberação de dopamina. Quanto mais rápido o álcool penetrar no cérebro, mais embriagado ficará o bebedor. É por isso que fumar crack é mais atraente do que cheirar cocaína em pó. A descarga de dopamina é mais rápida e maior. A cocaína comum não pode ser fumada, pois o calor a destrói. Transformada em crack, torna-se tragável e entra no corpo pelos pulmões e não pelo nariz, o que faz uma grande diferença. Ao entrar no nariz, a cocaína em pó se deposita na mucosa nasal, o revestimento vermelho no interior das narinas. Vermelho porque seus vasos sanguíneos são superficiais. É por eles que a cocaína penetra na corrente sanguínea, mas isso não é muito eficiente, pois o espaço é pequeno. Às vezes, quando o usuário cheira uma carreira de cocaína, parte do pó não chega a ser absorvida, pois a área na superfície da mucosa é pequena. Não quer dizer que cheirar cocaína não seja perigoso e viciante, mas há uma forma de torná-la ainda mais perigosa e viciante: fumá-la. Fumar cocaína como crack torna o processo mais eficiente. Ao contrário da mucosa nasal, a superfície dos pulmões, preenchida com centenas de milhões de músculos de sacos de ar, é enorme. Se a membrana alveolar de apenas um pulmão fosse estendida como um tapete, sua área seria equivalente à de uma quadra de tênis. Com tanto espaço disponível, a cocaína vaporizada entra direto na corrente sanguínea e chega rapidamente ao cérebro, uma invasão repentina com enorme impacto no sistema dopaminérgico. A liberação de dopamina é também o motivo pelo qual os viciados injetam drogas na veia. Outras formas de administração já não proporcionam a emoção que procuram, mas como injetar drogas é um pouco assustador e um claro sinal de vício, o estigma e o medo da agulha podem desencorajar muitos viciados de usar este método. Infelizmente, fumar crack leva a droga ao cérebro tão rápido quanto uma injeção intravenosa, e sem o estigma associado às agulhas. Assim, muitos usuários casuais de cocaína acabam mergulhando num vício destruidor de vidas. O mesmo ocorreu com a metanfetamina quando se tornou disponível em forma tragável. Altinho versus bêbado. Qual é a diferença? Há uma grande diferença entre estar altinho, entre aspas, e bêbado, mas muitos não sabem disso, e menos pessoas ainda entenderiam o porquê. Uma noite de bebedeira parece melhor no início, o nível de álcool sobe com rapidez, e isso é bom. É a euforia dopaminérgica diretamente relacionada à velocidade com que o álcool chega ao cérebro. À medida que a noite avança, porém, a taxa de aumento cai e a dopamina é desligada. A euforia dá lugar à embriaguez. O estágio inicial do aumento do nível de álcool pode ser caracterizado por maior energia, excitação e prazer. A intoxicação, por outro lado, é caracterizada por sedação, má coordenação, fala arrastada e confusão mental. A velocidade do álcool em chegar ao cérebro determina quão chapado o bebedor se sente, mas é a quantidade total de bebida, independentemente de ter sido consumida rápido ou lentamente, que determina o nível de intoxicação. Bebedores inexperientes confundem as duas coisas. Ao começarem a beber, aumentam o nível de álcool no sangue, sentem os prazeres da dopamina e acreditam erroneamente que o prazer deriva da intoxicação. Então continuam bebendo cada vez mais, tentando em vão recuperar o êxtase inicial. Muitas vezes acabam curvados sobre o vaso sanitário. Algumas pessoas descobrem isso sozinhas. Uma mulher em uma festa disse que sempre se divertia mais tomando coquetéis do que cerveja. A princípio parecia bobagem, pois afinal, álcool é álcool, seja em uma cerveja ou em um drink. Mas a ciência valida a experiência da mulher. Coquetéis geralmente contêm mais álcool que cerveja ou vinho. Além disso, costumam levar açúcar, o que leva as pessoas a beber mais depressa, acelerando a estimulação dopaminérgica.
Como aquela mulher queria euforia, não embriaguez, os coquetéis turbinavam sua diversão. Com eles, obtinha mais dopamina do que passasse uma noite inteira bebendo cerveja. O desejo que nunca para. Enquanto está usando drogas, um viciado sempre quer mais e mais. Entretanto, o cérebro perde gradualmente sua capacidade de entregar o barato. O circuito do desejo reage cada vez menos, tanto que é possível substituir a droga por água salgada. Em um experimento, quando os cientistas injetaram em cocaminômanos um estímulo semelhante à cocaína, eles liberaram 80% menos dopamina do que pessoas saudáveis que receberam a mesma droga. A quantidade de dopamina liberada pelos viciados foi aproximadamente a mesma que os cientistas detectaram quando injetaram em placebo, uma substância nativa, como água salgada, por exemplo. Patrick Kennedy, ex-deputado federal pelo 1º Distrito Congressional de Rhode Island e filho de Ted Kennedy, falecido senador de Massachusetts, entende o mecanismo de redução dos estímulos proporcionados pelo uso de drogas e talvez seja o principal defensor das pesquisas sobre o cérebro e da melhoria dos serviços de saúde mental no país. Ele mesmo lutou contra vícios e os reconheceu publicamente após bater com seu carro no meio da noite em uma barreira que protegia o Capitólio de Washington. Em uma entrevista com Leslie Stahl, no programa 60 Minutos, ele relatou e falou sobre a compulsão a usar drogas, mesmo na ausência de prazer. Não é nenhuma festa, não há nenhum prazer. Trata-se de aliviar a dor. As pessoas têm a noção equivocada de que você quer ficar doidão. O que você quer mesmo é aliviar a depressão. É por isso que, mesmo que a cocaína ou heroína, álcool, maconha já não lhe dê nenhum barato, o viciado vai continuar usando a droga. Lembre-se da surpresa agradável com a confeitaria e seu delicioso café com croissants? Você estava caminhando sem esperar nada de especial quando algo bom apareceu e seu sistema de dopamina entrou em ação, pois sua previsão estava errada e você vivenciou a explosão de dopamina por erro de previsão de recompensa. Você então passa a frequentar essa confeitaria todos os dias. Agora imagine que você está esperando na fila para o café da manhã com croissants e de repente seu telefone toca. É sua chefe. Há uma emergência no trabalho. Larga o que está fazendo, diz ela, e venha para o escritório imediatamente. Se você for uma pessoa responsável, sairá da padaria de mãos abanando, ressentindo e carente. Agora, digamos que seja sábado à noite e o cérebro de um viciado esteja esperando sua habitual guloseima da hora, cocaína, mas não consiga obtê-la. Assim como o funcionário de escritório sem os croissants, o viciado em drogas ficará decepcionado e ressentido. Quando uma recompensa esperada não se materializa, o sistema dopaminérgico se desliga. Em termos científicos, quando esse sistema está em repouso, trabalha lentamente, disparando dopamina de 3 a 5 vezes por segundo. Ao ser excitado, descarga-se-á de 20 a 30 vezes por segundo. Se uma recompensa esperada não se materializar, o ritmo de ativação cai para zero, o que é terrível. Eis que uma interrupção no fluxo de dopamina faz você ficar decepcionado e ressentido. É assim que um viciado em drogas, lutando para se manter limpo, se sente todos os dias. Superar o vício requer uma enorme quantidade de força de vontade, determinação e apoio. Não se brinca com dopamina. O preço é altíssimo. O desejo é persistente, mas a felicidade é fugaz. Ceder ao desejo não leva necessariamente ao prazer, porque querer é diferente de gostar. A dopamina faz promessas que não estão em condições de cumprir. Se você comprar esses sapatos, sua vida mudará, diz o circuito do desejo. E isso pode acontecer, mas não por causa da dopamina. O Dr. Kent Barrett, professor de Psicologia e Neurociência na Universidade de Michigan, é um pioneiro no processo de desembaraçar os circuitos da dopamina do desejo dos circuitos de desfrute do aqui e agora. Ele descobriu que, quando um rato prova uma solução de açúcar, ele sinaliza a apreciação lambendo os lábios e consumindo mais líquido doce. Quando o Dr. Barrett injetou no cérebro de um rato um composto químico que aumentou a dopamina, o animal consumiu mais água com açúcar, porém não mostrou nenhum sinal evidente de prazer. Por outro lado, quando o cientista injetou um reforço de substâncias químicas a ás, o rato lambeu 3 vezes mais os lábios. A água com açúcar, de repente, ficou muito mais gostosa.
Em uma entrevista à revista The Economist, o Dr. Berridge observou que o sistema da dopamina do desejo é poderoso e altamente influente no cérebro, enquanto o circuito de afeição é minúsculo, frágil e muito mais difícil de ser acionado. A diferença entre os dois explica por que os prazeres intensos da vida são menos frequentes e menos sustentáveis que o desejo intenso. Gostar envolve diferentes circuitos no cérebro e usa as substâncias químicas AAs, não a dopamina, para enviar mensagens. Em particular, gostar depende dos mesmos compostos químicos que promovem a satisfação a longo prazo do amor companheiro, endorfinas e endocannabinoides. Como a heroína, a ocitocina e outras drogas embaralham tanto o circuito do desejo quanto o circuito da afeição, elas estão sempre entre as drogas mais viciantes que existem. A maconha é parecida, também interage com ambos os circuitos, estimulando a dopamina e o sistema endocannabinoide. Esse duplo efeito produz resultados incomuns. Aumentar a dopamina pode levar a um entusiástico envolvimento com situações que, de outro modo, seriam percebidas como menos importantes. Por exemplo, os usuários de maconha costumam ficar na frente de uma pia observando a água pingar da torneira, cativados pela visão trivial das gotas caindo ritmicamente. O efeito do aumento da dopamina também é evidente quando fumantes de maconha se perdem nos próprios pensamentos, flutuando sem rumo por mundos imaginários. Por outro lado, em algumas circunstâncias, a maconha suprime a dopamina imitando o que as AAs costumam fazer. Nesse caso, atividades que normalmente estariam associadas ao desejo e à motivação, como trabalhar, estudar ou tomar banho, parecem menos importantes. Impulsividade e a espiral descendente. Muitas das decisões que os adictos tomam, sobretudo as prejudiciais, são impulsivas. Um comportamento impulsivo ocorre quando se dá muito valor ao prazer imediato e pouco às consequências a longo prazo. A dopamina do desejo domina as partes mais racionais do cérebro. Fazemos escolhas que sabemos ser mais, porém nos sentimos impotentes para resistir. É como se nosso livre-arbítrio fosse comprometido por um desejo irresistível de prazer imediato. Um saco de batatas fritas quando estamos de dieta, uma noite cara que não podemos pagar. Drogas que amplificam a liberação de dopamina também podem aumentar o comportamento impulsivo. Um viciado em cocaína disse uma vez: "Quando cheiro uma carreira de cocaína, me sinto um novo homem, e a primeira coisa que o novo homem quer é outra carreira de cocaína." Sempre que o viciado estimula seu sistema de dopamina, esse sistema responde exigindo mais estímulo. É por isso que a maioria dos viciados em cocaína fuma cigarros quando usa a droga. A nicotina estimula a liberação adicional de dopamina, mas é mais barata e mais fácil de obter. A nicotina, na verdade, é uma droga incomum, porque faz muito pouco, exceto desencadear o uso compulsivo. De acordo com o pesquisador Roland Gift, PhD, professor de Psiquiatria e Ciências Comportamentais na Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, quando você oferece nicotina às pessoas pela primeira vez, a maioria não gosta. É diferente de muitas drogas viciantes que a maioria das pessoas diz apreciar logo na primeira experiência e que usaria novamente. A nicotina não deixa você chapado como a maconha, intoxicado como o álcool ou ligado como a anfetamina. Algumas pessoas relatam que essa substância as deixa mais relaxadas ou mais alertas, mas na verdade o principal efeito é aliviar o desejo por ela própria. É o círculo perfeito. O único sentido de fumar cigarros é ficar viciado para que se possa experimentar o prazer de aliviar a sensação desagradável de desejo, como um homem que carrega uma pedra o dia todo porque se sente muito bem quando se tira das costas. O vício surge do cultivo químico do desejo. O sistema delicado que nos informa do que gostamos ou não gostamos não é páreo para o poder bruto da compulsão dopaminérgica. O sentimento de querer tornar-se avassalador e totalmente desvinculado do fato de o objeto de desejo ser algo que realmente gostamos, ser bom para nós ou poder nos matar. O vício não é um sinal de caráter fraco ou falta de força de vontade. Ocorre quando os circuitos do desejo são lançados em um estado patológico por superestimulação. Cutuque a dopamina com força e por muito tempo e o poder dela vai rugir para você.
Quando se tornar toda poderosa, será difícil domá-la. O paciente de Parkinson que perdeu a casa para o videopôquer. As drogas recreativas não são as únicas que estimulam a dopamina. Alguns medicamentos prescritos também fazem isso, e quando atingem o circuito do desejo com muita força, coisas estranhas podem acontecer. A doença de Parkinson é provocada por deficiência de dopamina em uma via responsável pelo controle dos movimentos musculares, ou, mais simplesmente, na forma como traduzimos em ações o nosso mundo interior, na forma como impomos nossa vontade. Como não há e quando não há dopamina suficiente nesse circuito, as pessoas ficam rígidas, trêmulas e se movem devagar. O tratamento consiste em prescrever medicamentos que aumentam os níveis de dopamina. A maioria das pessoas que tomam esses medicamentos se saem bem, mas cerca de 1 em cada 6 pacientes mergulha na busca do prazer por meio de comportamentos de alto risco. Jogatinas patológicas, hipersexualidade e compras compulsivas são as manifestações mais comuns da excessiva estimulação da dopamina. Para examinar esse risco, pesquisadores britânicos ofereceram uma droga chamada L-Dopa a 15 voluntários saudáveis. A L-Dopa se transforma em dopamina dentro do cérebro e pode ser usada para tratar o Parkinson. A outros 15 voluntários, eles deram um placebo. Ninguém sabia quem recebeu a droga e quem recebeu a pílula placebo. Após tomarem os comprimidos, os voluntários tiveram a oportunidade de jogar. Os participantes que haviam tomado a pílula com dopamina fizeram apostas maiores e mais arriscadas do que aqueles que haviam ingerido o placebo. O efeito foi mais pronunciado nos homens que nas mulheres. Periodicamente, os pesquisadores pediam aos voluntários que avaliassem quão felizes estavam. Não houve diferença entre os dois grupos. O circuito com reforço de dopamina incitava o comportamento impulsivo, mas não a satisfação. Impulsionava o desejo, mas não o apreço. Quando os cientistas usaram campos magnéticos potentes para examinar o cérebro dos participantes, encontraram outro efeito. Quanto mais ativas estivessem as células de dopamina, mais dinheiro os voluntários esperavam ganhar. Não é comum que pessoas se iludam dessa forma. Poucas coisas são tão mais improváveis do que ganhar na loteria. É mais provável que uma pessoa tenha quadrigêmeos idênticos ou seja esmagada pela queda de uma máquina de venda automática bamba. É 100 vezes mais provável ser atingido por um raio. No entanto, milhões de indivíduos compram bilhetes de loteria. Alguém tem que ganhar, dizem. Um entusiasta mais sofisticado da dopamina expressou sua devoção à loteria dessa forma. É a esperança ao custo de $1. Esperar um bilhete premiado na loteria pode ser irracional, mas distorções de julgamento muito mais graves podem ocorrer com o uso diário de medicamentos que aumentam a dopamina. Em 10 de março de 2012, os advogados de Ian, um homem de 66 anos morador de Belmore, Austrália, deram entrada em um processo contra a Pfizer, fabricante de medicamentos. Na ação, Ian alegava que um medicamento para a doença de Parkinson chamado Cabezer, fabricado pela empresa, era responsável por ele ter perdido tudo o que tinha. Ian foi diagnosticado com Parkinson em 2003. Seu médico receitou Cabezer e, em 2004, dobrou a dose. Foi então que começaram os problemas. Ian começou a apostar pesadamente em máquinas de videopôquer. Aposentado, ele recebia $850 por mês, um valor modesto para os padrões australianos. Todos os meses, ele apostava tudo nas máquinas, mas não era suficiente. Para alimentar sua compulsão, vendeu seu carro por $829, penhorou grande parte do que possuía por $6.135 e fez empréstimos no valor de $3.500 junto a amigos e familiares. Em seguida, fez empréstimos superior a $50 mil em 4 instituições financeiras. No dia 7 de julho de 2006, Ian vendeu sua casa. Ao todo, esse homem de renda modesta jogou fora mais de $100 mil. Em 2010, após ler um artigo sobre a ligação entre a medicação para Parkinson e o vício em jogos de azar, ele parou de tomar Cabezer e o problema desapareceu. Por que algumas pessoas que tomam a medicação para Parkinson se envolvem em comportamentos destrutivos, mas a maioria não? É possível que tenham nascido com uma vulnerabilidade genética.
Indivíduos que jogavam com frequência no passado são mais propensos que outros a jogar de maneira descontrolada após começarem a tomar o remédio para Parkinson. Isso sugere que certas características de personalidade colocam as pessoas em risco. Outro risco da medicação para Parkinson é a hipersexualidade. Um estudo de casos da Clínica Mayo, revelados pelo rastreamento de pacientes com certo tipo de doença ou tratamento, descreveu um homem de 57 anos tratado com L-Dopa, que tinha relações sexuais 2 vezes ao dia e, quando possível, até mais frequentemente. Tanto ele quanto a esposa trabalhavam em período integral, e por causa de sua agenda cheia, ela achava difícil satisfazê-lo. Depois que ele se aposentou aos 62 anos, as coisas pioraram. Ele fez avanços sexuais contra 2 moças de sua família e também contra mulheres da vizinhança. Sua esposa acabou tendo que deixar o emprego. Outro paciente expressou sua hipersexualidade passando horas todos os dias em salas de bate-papo para adultos na internet. Mas mesmo pessoas saudáveis que não tomam nenhuma medicação são suscetíveis ao chamado dopaminérgico da pornografia potencializado pela internet. Ninguém precisa do remédio para Parkinson inundando o cérebro para ter sua vida perturbada pela obsessão sexual. Basta a temível tríade de dopamina, tecnologia e pornografia. Mais e mais. A dopamina e o poder da pornografia. Noah, um homem de 28 anos, procurou ajuda por não conseguir parar de assistir à pornografia. Criado em uma família católica, viu-se exposto à pornografia pela primeira vez quando tinha 15 anos. Ele estava na internet pesquisando um assunto não relacionado quando se deparou com a foto de uma mulher nua. A partir daquele momento, segundo disse, ficou viciado. No começo, as coisas não eram tão ruins. Ele acessava a internet através de uma conexão de escada e as fotos demoravam séculos para carregar. Ele teve sorte. A tecnologia limitava sua dose diária. Ele descreveu as fotos que via no início como comportadas, entre aspas. Com o tempo, tudo mudou. A banda larga lhe permitiu acessar fotos instantaneamente e ainda podia acrescentar vídeos à sua rotina diária. O material comportado deu lugar a atos mais extremos, enquanto a sua tolerância à excitação pornográfica aumentava. Ele considerava seu comportamento um pecado, uma falha moral e usava sua ligação com a igreja para controlar a compulsão. Confessava-se regularmente e recebia um apoio emocional que o ajudava a reduzir seus hábitos. Mas quando a firma em que trabalhava o designou para uma filial no exterior, tudo veio abaixo. Isolado socialmente por não falar a língua local, sua compulsão aumentou mais do que nunca. Ele disse: "O que torna isso tão difícil é a luta interior, a guerra contra você mesmo." Sentindo-se totalmente fora de controle, ele não acreditava mais que o seu problema fosse espiritualmente moral. "Preciso lutar contra isso em um nível químico, pois em algum momento vou querer me casar." Graças à internet, acessar conteúdo pornográfico está mais fácil do que nunca. Há quem afirme que mesmo pessoas saudáveis que não tomam medicamentos podem se viciar em pornografia. Em 2015, o Daily Mail afirmou que 1 em cada 25 jovens adultos do Reino Unido era viciado em sexo. Um repórter do jornal conversou com pesquisadores da Universidade de Cambridge, os quais descreveram experimentos em que colocaram jovens em scanners cerebrais e depois exibiram vídeos pornográficos para eles. Como esperado, seus circuitos de dopamina se ativaram e voltavam ao normal quando os vídeos comuns foram exibidos. Posteriormente, os cientistas colocaram outros voluntários na frente de um computador. Descobriram que, entre todo o conteúdo da internet, os homens jovens eram mais propensos a clicar compulsivamente em fotos de mulheres nuas. Também constaram que quando as pessoas queriam prestar atenção em outra coisa, mostrar a elas imagens sexuais altamente excitantes era uma boa distração. No fim do estudo, concluíram que o comportamento sexual compulsivo era alimentado pelo fácil acesso a imagens sexuais na internet. O poder do acesso fácil. Quando se trata de vício, o acesso fácil é importante. Mais pessoas ficam viciadas em cigarros e álcool do que em heroína, embora a heroína atinja o cérebro de um modo mais viciante. Cigarros e álcool são um grande problema de saúde pública porque são fáceis de obter.
Na verdade, a forma mais eficaz de reduzir os problemas causados por essas substâncias é dificultar o acesso a elas. Todos nós já vimos as embalagens de cigarros trazendo alertas sobre os perigos de fumar. Não funcionam. Ouvimos falar de programas escolares que orientam as crianças a dizer não às drogas e ao álcool. Em muitos casos, o uso aumenta após esses programas, pois despertam a curiosidade dos alunos adolescentes. Apenas duas medidas se revelaram eficientes: aumentar os impostos sobre esses produtos e estabelecer limites para quando e onde podem ser vendidos. Quando essas medidas são tomadas, o uso diminui. Mas à medida que as barreiras ao uso do tabaco aumentaram, as barreiras à pornografia diminuíram. No passado, obter fotos sexualmente explícitas era uma espécie de provação. As pessoas precisavam se encher de coragem para entrar em uma banca e pegar uma revista, sempre esperando que o caixa não fosse do sexo oposto. Hoje, fotos e vídeos pornográficos podem ser obtidos em questão de segundos e com total privacidade. Já não há barreiras de constrangimento ou vergonha. Ainda não sabemos se a visualização compulsiva de pornografia é equivalente ao vício em drogas, mas ambas as coisas têm pontos em comuns. Assim como acontece com o vício em drogas, as pessoas que ficam presas ao uso excessivo de pornografia passam cada vez mais tempo nessa atividade, às vezes muitas horas por dia, abandonam todo o resto para se concentrarem em sites adultos na internet. As relações sexuais com seus parceiros tendem a se tornar menos frequentes e menos satisfatórias. Um jovem desistiu completamente de namorar. Ele disse que preferiria ver pornografia a sair com uma mulher de verdade, pois as mulheres nas fotos nunca exigiam nada dele e nunca diziam não. Tal como ocorre com as drogas, a dependência também pode se instalar no caso da pornografia quando a dose inicial já não funciona tão bem. Ao ver repetidamente as mesmas imagens sexuais, o interesse dos viciados em sexo diminuía, assim como a atividade medida em seus circuitos de dopamina. O mesmo ocorria com homens saudáveis ao verem muitas vezes o mesmo vídeo pornográfico. Diante de um novo vídeo, seus sistemas de dopamina aceleravam novamente. Os videogames também viciam? Não é só a pornografia que pode seduzir os usuários de computadores. Alguns cientistas afirmam que os videogames podem também ser viciantes. De certa forma, se assemelham aos jogos de cassino. Assim como as máquinas caça-níqueis, os videogames surpreendem os jogadores com recompensas imprevisíveis. Porém, fazem mais do que isso, o que pode torná-los agentes ainda mais poderosos e perigosos de liberação de dopamina. Ao pesquisar o problema, o psicólogo Douglas, da Universidade Estadual de Iowa, descobriu que praticamente 1 em cada 10 jogadores de 8 a 18 anos é viciado, uma taxa de dependência mais de 5 vezes superior à verificada em jogadores de cassinos, segundo o Conselho Nacional de Pesquisa sobre Jogos Patológicos, e que pode acarretar problemas familiares, sociais, escolares e psicológicos, o que explica essa grande diferença do número de usuários que ficam viciados. Parte da diferença se deve ao fato de que os jogadores estudados pelo pesquisador eram adolescentes. É pouco comum que adultos sofram consequências negativas graves por jogarem videogames. O cérebro dos adolescentes, no entanto, ainda não está totalmente desenvolvido. Assim, esse grupo pode agir como adultos com danos cerebrais. A maior diferença no cérebro do adolescente está nos lobos frontais, que não se desenvolvem completamente até os 20 e poucos anos. Isso é um problema, pois são os lobos frontais que conferem aos adultos uma boa capacidade de discernimento. Agindo como um freio, eles nos alertam quando estamos prestes a fazer algo que pode não ser uma boa ideia. Sem lobos frontais em pleno funcionamento, os adolescentes agem por impulso e correm mais risco de tomar decisões imprudentes, mesmo quando sabem das coisas. Há mais do que isso, porém. Os videogames são mais complexos que as máquinas caça-níqueis, pois oferecem aos programadores mais oportunidades para incorporar recursos que acionam a liberação de dopamina e dificultam a interrupção do jogo. Videogames têm tudo a ver com a imaginação. Eles nos levam a um mundo onde nossas fantasias podem se tornar realidade e onde a dopamina, que evita a realidade, desfruta de infinitas possibilidades. Podemos explorar ambientes que mudam o tempo todo, garantindo surpresas infinitas.
Podemos começar em um deserto, chegar em uma floresta tropical, entrar num beco escuro de um violento inferno urbano e de repente voar de um foguete na direção ao mundo extraterrestre. Os jogadores fazem mais do que apenas explorar. Os videogames têm tudo a ver com o progresso, com tornar o futuro melhor que o presente. Os jogadores progridem através de vários níveis enquanto aumentam sua força e sua habilidade. É um sonho de dopamina que se torna real. Para manter os progressos em primeiro plano na mente do jogador, a tela exibe a pontuação acumulada ou as barras de progressão. Assim, ele nunca esquece que precisa buscar mais. Os videogames oferecem muitas recompensas. Os jogadores coletam moedas, caçam tesouros ou talvez capturam unicórnios mágicos para passar ao nível seguinte. As expectativas estão sempre em desequilíbrio, pois o jogador nunca sabe onde estará a próxima recompensa. Em alguns jogos, ele precisa matar monstros para ganhar pontos. Em outros, tem que vasculhar baús de tesouros. Quando um jogador abre um baú recém-descoberto, pode encontrar o que está procurando, mas nem sempre. Se tiver que coletar 7 pedras preciosas, digamos, e abrir 7 baús contendo uma pedra preciosa cada, o jogo será completamente previsível. Não haverá surpresas, nenhum erro de previsão de recompensa e nenhuma molécula de dopamina. Se, por outro lado, ele tiver que abrir 1000 baús para encontrar uma única gema, o jogo seria tão frustrante que todos desistiriam. Como um desenvolvedor decide o percentual de baús deve conter uma pedra preciosa? A resposta estará nos dados, muitos dados. Os jogos online estão sempre coletando informações sobre os jogadores. Quanto tempo jogam? Quanto desistem? O que os fazem desistir? De acordo com o teórico de jogos Tom Sheffield, os maiores jogos online vêm acumulando bilhões de dados sobre seus jogadores. Sabem exatamente o que ativa a dopamina e o que a desliga. Embora os projetistas de jogos não pensem nesses eventos como gatilhos de dopamina, mas simplesmente como aquilo que funciona. Assim, o que os dados nos dizem sobre a aprovação ideal de baús que deve conter pedras preciosas? Verificou-se que 25% é um número mágico, o que mantém as pessoas jogando por mais tempo. Mas não há razão para que os outros 75% estejam vazios. Os desenvolvedores de jogos colocam recompensas de baixo valor nos baús sem gemas, de modo que cada um contém uma surpresa. Talvez uma moeda pequena, talvez uma nova mira para o seu rifle, talvez um par de óculos de sol que deixará seu personagem online com uma aparência descolada. Ou talvez algo tão poderoso que abra maneiras inteiramente novas de interagir com o jogo. É normal e natural confundir querer e gostar. Parece óbvio querermos o que gostaríamos de ter, e assim seriam as coisas se fôssemos as criaturas racionais que achamos que somos, apesar de todas as evidências em contrário. Mas não somos. Frequentemente queremos algo de que não gostamos. Nossos desejos podem nos levar a comportamentos descontrolados e a coisas que podem destruir nossa vida, como drogas e jogos de azar. O circuito do desejo desencadeado pela dopamina é poderoso. Ele arrebata nossa atenção, nossas motivações e nossas emoções. Tem profunda influência sobre as escolhas que fazemos. No entanto, não é o todo poderoso. Há viciados que ficam limpos, pessoas que perdem peso com dietas. Às vezes desligamos a TV, saímos do sofá e vamos correr. Que tipo de circuito do cérebro tem poder suficiente para se opor à dopamina? A própria dopamina. O circuito que se opõe ao circuito do desejo pode ser chamado de circuito da dopamina de controle. Você deve se lembrar que, em muitas situações, a dopamina focada no futuro se opõe à atividade do circuito de AAs e vice-versa. Se você estiver pensando sobre onde vai jantar, provavelmente não estará apreciando o sabor, o cheiro e a textura do sanduíche do almoço. Mas também há oposição dentro do próprio sistema dopaminérgico orientado para o futuro. Por que o cérebro desenvolveria circuitos que brigam entre si? Não faria mais sentido tomarem forças na mesma direção, por assim dizer? Na verdade, não. Sistemas que contêm forças opostas são mais fáceis de controlar, eis porque os carros têm acelerador e freio,
e por que o cérebro usa circuitos que se contrapõem. Não é nenhuma surpresa que o circuito da dopamina de controle envolva os lobos frontais, a região do cérebro às vezes chamada de neocórtex, pois evoluiu mais recentemente. É a parte que torna únicos os seres humanos. Graças ao neocórtex, podemos imaginar um futuro que vai além do que o mero circuito do desejo permite e fazer planos a longo prazo. É também a área que nos permite maximizar recursos nesse futuro, criando novas ferramentas e abraçando conceitos abstratos. Conceitos esses que se elevam acima da experiência aqui e agora dos sentidos, como linguagem, matemática e ciências. O neocórtex é intensamente racional, não sente nada, já que a emoção é um fenômeno AA. Como veremos no próximo capítulo, o neocórtex é frio, calculista, implacável e faz o que for preciso para atingir seus objetivos.